o texto fala da natureza do corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz. São tantos os nomes que o corpo psíquico recebe ao longo da história. Dependendo da época e da cultura vigente, variam os nomes. Isso é natural. Cada cultura produz sua própria nomenclatura. E a gente está muito acostumado aqui no Ocidente com a nomenclatura surgida no Ocidente, enquanto que no Oriente a nomenclatura é bem típica dos povos orientais com outros nomes. Por exemplo, aqui no Ocidente, o termo corpo espiritual, vocês podem pegar a Bíblia e conferir, vem de Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Paulo de Tarso falando que se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Posteriormente, no século XVI, o grande alquimista e ocultista Paracelso cunhou a expressão corpo astral, a expressão astral do latim astrum, estelar, estrelado. A teoria do Paracelso era: aquilo que é oriundo da Terra nasce, cresce e morre na Terra, é terrestre, é o corpo físico. Mas aquilo que não é oriundo da Terra teria vindo do astral, ou seja, do estelar, do extrafísico. Daí as expressões plano astral, corpo astral, projeção astral e, por corruptela popular, viagem astral. Então, a expressão corpo astral é equivalente à expressão paulina, corpo espiritual. Já no século XIX, Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, na França, e o moderno espiritismo, Allan Kardec também falava deste corpo sutil, só que como era uma doutrina nova para a época, ele não podia usar o nome corpo astral, que já era mais usado dentro das áreas esotéricas em geral, e posteriormente na teosofia, e não podia usar o nome corpo espiritual, que estava lá na Bíblia, era um nome paulino, criado pelo Paulo de Tarso. Então ele criou o neologismo, perispírito. Peri é envoltório, película, só pegar um dicionário e observar. Peri, envoltório, película, algo que envolve. Quando você fala periferia, em torno, envolvendo a cidade. Então, quando você fala perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um envoltório do espírito é uma vestimenta de luz, ou seja, um corpo astral, um corpo espiritual. Posteriormente, no século XX, o espírito André Luiz, na série de livros Nosso Lar, daquela série, lá na frente, os livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ele chama de psicossoma, que é uma expressão que vem do grego, psique é a alma, soma corpo. Psicossoma, corpo psíquico ou corpo da alma. Dentro da Ordem Rosa Cruz, a Amorque, no 7º grau das monografias, se fala da projeção do corpo psíquico. Ali, o nome corpo psíquico. O André Luiz, no original, psicossoma. Eu gosto de citar referências diferentes para dar visão de conjunto universalista, porque às vezes a pessoa está presa só numa área e acha que o nome criado dentro da área que ela gosta vigora no planeta inteiro, em todas as culturas, e não é assim. Os nomes que eu estou citando aqui são os nomes do Ocidente. Um chinês, ao tratar da energia ou de um corpo energético, vai chamar a energia de Ti, a força vital, e vai falar de um corpo de Ti, um corpo de luz, seria um veículo de Ti. Já na Índia, Pranamaya Kocha, um envoltório feito de prana. E aí tem duas implicações. Se a gente olhar na divisão clássica hindu, o Pranamaya Kocha, ele seria praticamente o corpo energético, dupletérico. Mas se olhar no Vedanta, que divide em 5 veículos, o Pranamaya Kocha corresponderia ao corpo psíquico. De toda forma, não é o corpo físico. Pranamaya Kocha, o envoltório feito de energia. E no Tibete, bardo, que é luz, corpo bardo. Tem um livro, inclusive, muito fantástico, que é o Bardo Todol, o livro que leva a luz, em que os monges antigos recitavam para os pacientes terminais. No período de agonia, perto da hora de ir embora, recitavam trechos para guiar a pessoa, para ela entrar no bardo, na luz. Daí a expressão corpo bardo, corpo de luz. Tá? E o Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetano, na verdade ele não fala dos mortos, ele fala da entrada na luz, a partir da saída final do corpo. Então, eu vou usar aqui para facilitar corpo espiritual, tá ok? Mas todos os outros nomes estão corretos
e cada um usa o seu dentro da sua linha, e eu vi gente brigar, porque os nomes eram diferentes de uma área para outra, achando que era outra coisa. Antes de tudo, estou aqui com a visita do meu amigo Otto, que está aqui assistindo o programa. Mostra o Otto aí um pouquinho. Vai mais pro lado, Otto. Está aqui o Otto, meu amigo do Rio, que me hospeda quando eu vou para o Rio. Botafoguense, bate aqui, Otto. Ó, estamos aqui junto, líder, leve-me ao seu líder, né, Eudes? E, Otto, aquele ali é o Eudes de Itaquaquecetuba, né? Ele é o hierofante ali da região.